a gente já passou o grosso do conteúdo e vocês têm os vídeos no canal no YouTube para estudar, aqui a gente só vai fazer, a partir de hoje, próxima aula também, uma revisão focada em alguns conteúdos em específico. Se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma matéria especial, a gente pode, na próxima aula, já colocar alguma coisa dessa matéria. Aqui eu vou dar um tempo para vocês, a gente vai só resolver exercício hoje para já, né? E entrando no ritmo já de provas que logo já se avizinha por aí. Nós temos esse exercício aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma lida, verem qual seria a opção que vocês anotariam e depois a gente vai resolver. Só deixar um tempinho aqui com vocês para vocês darem uma olhada, depois a gente resolve. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o emprego dos pronomes está de acordo com as normas gramaticais. O fiscal pediu para mim parar. Jamais houve desentendimentos entre nós. Faz meses que nós não se vemos. Peguei o saco e esvaziei ele no chão. E vocês querem sair com nós? Já tem gente participando aqui no chat. Tem que assinar a alternativa que está correta. Quase. Mais um tempinho, já tem mais gente respondendo. Ah, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje o próprio slide já vai ter uma explicação do que é a resposta aqui. Tá indo pelo caminho certo aqui. Eu tô vendo aqui pelo chat. Vamos lá. Assinale as alternativas em que o emprego dos pronomes está de acordo com as normas gramaticais. O fiscal pediu para mim parar. A gente já viu isso, aula de pronome. Nesse caso aqui, quando o pronome é sujeito, quando ele conjuga verbo, a gente utiliza o pronome do caso reto. Então, não seria para mim parar. Mim parar, no caso mim, é um pronome do caso oblíquo. Ele seria utilizado em... Então, já vou chegar nesse ponto aqui. O caso oblíquo, ele seria utilizado para... Ele seria utilizado em outro contexto que a gente vai ver aqui nos próximos exercícios, nos próximos alternativos. Jamais houve desentendimentos entre nós, entre eu e você. Aliás, agora sim, poderia utilizar entre mim e ti, se fosse mais correto. Entre mim e ti, o equivalente a nós. Nesse caso, eu posso utilizar um pronome do caso reto, que é nós. Faz meses que nós não se vemos. Nós não vemos a nós. Então, aqui eu tenho que fazer a concordância entre as pessoas verbais. Nós é primeira pessoa do plural. Então, nós não, né? Peguei o saco e esvaziei ele no chão. Alguns casos você poderia até utilizar o ele, por exemplo, entre fulano e cicrano, entre mim e ele, entre ti e ele. Nesse caso aqui, você utilizaria o pronome do caso, você utilizaria o pronome do caso oblíquo. Pronome do caso oblíquo, que se utiliza para objeto direto. Então, vamos lá. O fiscal pediu para mim parar, jamais houve desentendimentos entre nós, faz meses que nós não se vemos, peguei o saco e esvaziei ele no chão. Vocês querem sair com nós?
Aqui, especificamente, tem um pronome que se encaixaria perfeitamente no lugar desse. A alternativa correta nesse caso... Opa, já estão pelo chat. Então, a gente não seria, não é que a gente seria incorreto. Estilisticamente seria o caso de utilizar o nós. Na verdade é mais uma questão de estilística. Só que se você for utilizar a gente, teria que colocar o verbo no singular, na terceira do singular. A gente vai, nós vamos. Essa foi a dúvida que apareceu aqui no chat. Agora, quanto ao exercício aqui, vamos lá. Opa! A alternativa correta é a B. Aqui nós temos a versão corrigida. O fiscal pediu-me ou pediu para mim que parasse. As duas formas estariam corretas. Não pediu para mim parar. Aliás, perdão. O fiscal ou pediu-me que parasse, que aí já utiliza, seria o caso, poderia utilizar o pronome no caso oblíquo, ou pediu para eu parar. As duas formas estariam corretas. Aqui é uma questão também de estilística. Eu posso falar, tanto o fiscal pediu para que eu parasse, ou o fiscal pediu-me, aí utiliza o pronome no caso oblíquo, pediu-me que parasse. Faz meses que não nos vemos, ou que nós não nos vemos. Não vemos a nós. Eu não vejo você, você não me vê. Não vemos a nós. Aqui é o caso clássico. No português coloquial, a gente fala do jeito que está na alternativa. Faz tempo que nós não se vemos. Isso é questão do português oblíquo. No português, na gramática normativa, aqui, como o pronome é primeira do plural, nós, seria nós não nos vemos, e não nós não se vemos. Então, aqui já estaria incorreto. Jamais houve desentendimentos entre nós. Aqui está correto. Alternativa B. Peguei o saco, esvaziei o no chão. Aqui utilizaria o pronome do caso oblíquo. No caso aqui, esvaziar, quem esvazia alguma coisa. Então, utilizaria o ou a, que são os pronomes utilizados para objeto direto, não pede preposição. Se fosse algum verbo que pedisse preposição, por exemplo, você deve obedecer a ele. Você trocar esse a ele por um pronome oblíquo, seria obedecer-lhe. Então, aqui, esvaziei o no chão. E vocês querem sair conosco. Seria uma alternativa. Vocês querem sair conosco? Peguei o saco, esvaziei-o no chão. Faz meses que nós não nos vemos. E o fiscal pediu-me que parasse eu parar, não para mim parar, como está na alternativa no original. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vocês podem utilizar o chat, se tiverem alguma dúvida, senão a gente prossegue, tem mais um exercício aqui. Opa! Tá ruim isso aqui. Oxi, meu filho. Não. Tá horrível esse teclado, viu? Vamos lá. Aqui já é uma questão, além de colocação pronominal, a gente está fazendo uma pequena revisão de verbos também, de formas verbais.
Aqui você tem que ensinar lá a alternativa, que é uma forma verbal inadequadamente empregada. Você já deve ter visto o slide, porque essa porcariazinha aqui não está funcionando. Vou ver se eu consigo passar de outro jeito. Assinale a alternativa, que é uma forma verbal inadequadamente empregada. Duvido que ele saiba a verdade. Desejamos que sua estada em nossa casa seja agradável. É imperativo que todos compareçam à reunião. Queremos que você reconsidere o problema e espero que você estude para a prova. Aqui, no caso, o conhecimento que está sendo exigido é do presente do subjuntivo, que é sempre que eu alguma coisa. Tá? Que eu alguma coisa. No caso aqui, vamos ver alternativa por alternativa. Duvido que ele saiba a verdade. Que eu saiba, que tu saibas que ele saiba. Ok. Desejamos que sua estada, ou seja, terceira pessoa do singular, que ela, sua estada, em nossa casa seja agradável. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. C. É imperativo que todos, terceira pessoa do plural, todos, pessoa de quem se fala no plural. É imperativo que todos, que eles, que eu compareça, que tu compareças, que ele compareça, que nós compareçamos, que vós compareçais, que eles compareçam. Queremos que você reconsidere, que eu reconsidere, que tu reconsideres, que ele reconsidere, ou que você reconsidere o problema. E aí, espero que você estude para a prova. Eu estude, que tu estudes, que ele, ou ela, ou você estude. Então, a alternativa, agora não foi. Quando não é para ir, não vai. Oxi. A forma verbal reconsidera faz parte de uma oração subordinada. O fato incerto, portanto, deveria estar como as demais, está no modo subjuntivo, reconsidere, que é o correto. Voltando lá para o presente do subjuntivo, para ficar mais fácil o entendimento. No caso, como que eu faço o presente do subjuntivo? Eu pego o verbo e faço esse tipo de conjugação. Que eu, alguma coisa, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. No caso da conjugação, ela inverte. O verbo que for de segunda conjugação, de primeira conjugação, que é o caso de reconsiderar, eliminar, eu troco a vogal, eu troco o A pelo E. Então fica reconsidere, que eu reconsidere, que tu reconsideres, que ele reconsidere, que nós reconsideremos, que vós reconsidereis, que eles reconsiderem. O verbo de segunda e terceira, er ou ir, acontece o contrário. Ele passa a trocar o e ou o i pelo a. É o caso do verbo saber, ali na primeira alternativa. Duvido que ele saiba, é do verbo saber. Então, eu troco o e pelo a. Que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba. Então, aqui está correto. Que ele saiba, que a sua estada seja, aqui o seja já é caso particular, porque verbo ser é um verbo não é nem irregular, é um verbo anômalo. Ele tem toda uma conjugação própria dele. Que ele seja, é imperativo que todos compareçam, o verbo comparecer, no subjuntivo, muda essa terminação. É e, vira a. O que é e ou i vira a, o que é a vira e. Essa que é a baguncinha. Tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, embora seja um assunto meio, pode parecer meio sacal. Por quê? Porque tem uma outra forma verbal, que é o imperativo, só tem dois tempos, afirmativo e negativo. Ele toma como base o presente do subjuntivo. Então, se você se embanana com o presente do subjuntivo, você vai se embananar com o imperativo também, porque um é feito com base no outro. Então, você tem que, pelo menos, ter isso em mente.
o imperativo, no presente do subjuntivo, vai mudar a vogal temática. O que é a vira e, o que é eu e vira a. Então, que você reconsidere. O que, que é, por que fala que é uma oração subordinada? Vamos lá. Como que eu sei que tem mais de uma oração na alternativa? Vamos lá. Para ver quantas orações tem, a gente vai ver pelos verbos. Cada verbo, uma oração. Ou cada locução verbal, uma oração. Queremos. Queremos é verbo. Um verbo, uma oração. Quem queremos? Nós. Aqui é uma oração com sujeito oculto, sujeito elíptico, sei lá como você chama. Um sujeito que não aparece, que é nós. Nós queremos. Quem quer alguma coisa. Queremos o quê? A oração inteira é complemento dessa outra oração. Como eu sei que tem uma outra oração aqui? Porque tem um outro verbo. Reconsiderar. Reconsidera, na verdade, reconsidere. Você reconsidere o problema. Essa oração inteira é objeto da oração principal. Nós queremos. Queremos o quê? Que você reconsidere o problema. Reconsidere. Aqui eu vou usar o presente do subjuntivo. Reconsidere. Reconsidere o problema. Então, a alternativa correta aqui, no caso, vai ser a alternativa incorreta, que é o que está sendo procurado aqui, é a D. Considere. Aqui tá ruim de chegar. Aqui embaixo, a última alternativa, e já foi. Segue a mesma regra de acentuação. Tá ruim de passar esses slides aqui. Segue a mesma regra de acentuação da palavra ministério, as seguintes palavras retiradas do texto. Vamos lá, é que a gente já viu o slide. Qual que é a regra de acentuação da palavra ministério? Vamos lá. Primeiro, para ver regra de acentuação, a gente tem que perceber qual que é a vogal mais forte. Ministério. Ministério. Então, a penúltima sílaba é a tônica. Se a penúltima sílaba é tônica, então é uma paroxítona. Ministério. Rio. É um encontro de vogais, são duas vogais, sendo uma mais fraca e outra mais forte. Então, é que os linguistas chamam de ditongo crescente. Começa fraco e fica forte. De mistério. Então, a gente deduz que palavra paroxítona, que termina em ditongo crescente, né? Ou outro ditongo que seja crescente, né? Duas vogais, uma mais fraca, outra mais forte, pronunciadas na mesma sílaba, é acentuado. Então, aonde que a gente vai achar duas palavras com essa característica? Logo na alternativa aqui, na primeira alternativa, nós temos média. Penúltima acentuada, tem o e a. Média. De tom crescente. Contrário. Contrário, também, paroxítona de tom crescente. Vamos ver as próximas. Óbitos. Proparoxítona. Já eliminaria a B. Não precisaria nem ver o outro caso. Outro caso tem o hiato, na verdade. É uma paroxítona com uma vogal isolada na sílaba. Saúde. Saúde. Não é o caso. País é oxítona. Então, também já eliminaria a C, não precisaria nem ver o outro caso. Número é proparoxítona, também não tem nada a ver. Além, oxítona tem nada em, também não se encaixa. Na verdade, monossílabo tônico, na verdade, que é não, esse caso é oxítona, esse caso é monossílabo tônico. Tem uma sílaba só, termina em A, já. Mesmo caso de pá. Então, é acentuado. Monossílabo tônico terminado em A. Eu estou indo muito rápido, vocês me falem que eu vou mais devagar. Fenômeno. Paroxítona, já não se encaixaria. Câncer. Paroxítona terminada em R. Também
Não é o caso de ministério. Aqui tem que seguir a mesma regra desta palavrinha aqui. A alternativa em que tem duas palavras que seguem essa mesma regra é a alternativa A. Tá? Paroxítonas terminadas em ditongo, já ditongo crescente. É ministério, média. Vamos voltar. Vamos voltar. Ministério, média e contrário. As outras palavras, como eu falei, as outras palavras, óbitos, paroxítona, saúde, hiato, país é um caso de hiato também. Não. É um caso de hiato também. Número é proparoxítona, além oxítona terminada em E, já monossílabo tônico terminado em A, fenômeno proparoxítona e câncer paroxítona terminado em R. Tá ruim de ver os slides aqui, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse slide. Vamos lá. Eu não sei por que tá com essa... Vamos lá, dar um tempinho para vocês, caso não tenham visto o slide da resposta, e a gente já volta aqui. A gente está fazendo um pouquinho de revisão de classe de palavra também. Dá um tempo para vocês. Vamos lá, o chat. Opa, eu não estou olhando o chat aqui. O chat também está piscando. Aqui já vi o chat. É bom que o chat hoje está funcionando. Vamos lá. Segundo grifado, a pesquisa, um dos motivos para grifado fenômeno é o número grifado de mortes violentas. Assinale respectivamente, ou seja, na ordem que aparece, as classes das palavras destacadas acima. Então, vamos lá. Segundo pode ser várias coisas. Segundo é um numeral? Pode ser um numeral, mas tem que ver se é o caso nessa alternativa aqui. Segundo a pesquisa, ou seja, conforme a pesquisa, de acordo com a pesquisa. Então, aqui a gente já não vê, não é um numeral. Então, a gente já eliminaria A, já eliminaria D. Sobra B, C e E. Preposição é diferente de conjunção. Preposição liga uma palavra à outra.
Conjunção liga orações. Aqui, no caso, além de ligar conjunções, além de ligar orações, a conjunção ela também estabelece um tipo de relação de significado. No caso aqui, a relação de significado seria na verdade, a relação de significado estabelecida seria de conformidade, de acordo com a pesquisa, conforme a pesquisa, aqui já seria uma relação estabelecida pela conjunção. Vamos ver as demais alternativas. Segundo a pesquisa, um dos motivos para o fenômeno, para, liga a palavra motivos com o artigo o, para o fenômeno. Aqui é uma preposição, está ligando essas duas palavras. Um dos motivos para o fenômeno, leva a esse fenômeno. Então, aqui, a B e a E tem essa alternativa, conjunção e preposição. É o número de mortes violentas. Aí você vê número, pensa, é numeral. Não. Aqui a palavra número é um substantivo. O número referenciado pela palavra número, 1, 2, 3, 4, por aí vai, 5.000, 6.000, 7.000, é que vai ser o numeral nesse caso. Então, a alternativa correta, estão usando o chat aqui. É verdade. Tomar um pouquinho de cuidado. A alternativa correta aqui acaba sendo a E. Não foi? Conjunção conformativa, preposição e substantivo. Resposta é aí. Então vamos para a próxima, com cuidado. Aí foi. Dá um tempinho, a gente já responde.
Então vamos lá. O aumento foi de mais de 1 ano e 7 meses. O aumento foi. Vamos lá, o chat está funcionando aqui. O chat não está. Aqui. O aumento foi de mais de 1 ano e 7 meses. Em que alternativa o verbo se apresenta no tempo verbal da palavra sublinhada? Primeiro a gente tem que ver qual que é o tempo verbal nesse caso. Foi de mais de 1 ano e 7 meses. Ou seja, uma coisa que passou, então está no pretérito, e é uma coisa encerrada. Foi mais de 1 ano e 7 meses. Encerrada no passado, então trata-se de pretérito perfeito. Então a gente tem que achar nessas alternativas e qual que também está no pretérito perfeito. Vamos lá? Cássio recorrera da decisão judicial. Recorrera. Uma coisa que já passou, no caso aqui, recorrera, está no pretérito mais que perfeito. Recorrera. Penélope sempre, ou seja, uma atividade corriqueira, é algo que ela faz a todo momento. Então, a gente já subentende que o verbo esteja no presente. Sempre sai tarde do trabalho. Então, não é AB também. Mariana esteve na sessão de brinquedos do shopping. Esteve, uma coisa que já passou e foi encerrada. Maria José engordava 1 quilo por semana. Uma ação contínua no passado. Engordava 1 quilo por semana. E Otávio provaria o vinho sem hesitar. Futuro do presente. Uma hipótese. Provaria o vinho sem hesitar. Provaria o vinho sem hesitar. Então, a gente vê que a alternativa correta neste caso. Vamos ver se agora vai. Foi e esteve. Pretérito perfeito do indicativo, alternativa C. Esteve na loja de brinquedos, ou seja, uma ação no passado encerrada. Recorrer, conforme eu tinha falado, é uma forma do epa. É uma forma do pretérito mais que perfeito do. É uma forma do pretérito mais que perfeito do indicativo. Recorrer a é uma ação anterior ao passado. Então, é o pretérito mais que perfeito. Sai, presente do indicativo, porque é uma ação recorrente. Engordava, pretérito imperfeito, uma ação recorrente no passado. E provaria, futuro do pretérito indicativo, uma hipótese, provaria. Então, a alternativa correta aqui no caso vai ser a C mesmo. Vamos lá, com cuidado. Dá um tempinho e já responde.
Vamos lá? Embora as bulas tenham de trazer informações, deixa eu dar uma olhadinha no chat, porque o pessoal se movimentou aqui. Aqui, opa. Embora as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas, mantendo o mesmo sentido, a palavra em destaque pode ser substituída por. Embora é uma conjunção que dá a ideia de contrariedade de concessão. Embora as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas, né? Alguma coisa não precisa ser muito detalhada, sei lá, qualquer ideia que vai estar presente aqui. Embora ele tenha esse sentido de, né, de contrariedade. Qual que seria o equivalente de embora? Ainda que, vamos lá, vamos substituir para ver como fica. Ainda que as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas, manteve o sentido? Porque as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas. Aí o sentido já é outro, né? Caso as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas, já mudou o sentido. Se por um acaso as bulas têm de trazer informações mais detalhadas, já não tem mais esse sentido de contrariedade. Quando as bulas têm de trazer informações mais detalhadas, nesse caso aqui até teria que fazer a alteração do verbo. Quando as bulas tiverem de trazer, por exemplo, informações mais detalhadas, para que as bulas tenham de trazer informações mais detalhadas? Para que as bulas você pode ver que dependendo da conjunção que você escolhe, não só altera o sentido, como o verbo também não se encaixa. Ó, se eu, com qualquer outro conjunção que eu escolher, eu tenho que fazer alteração no período, com exceção do ainda que. O ainda que se encaixa perfeitamente. Então, a alternativa, qual é a outra conjunção ou locução conjuntiva que mantenha essa relação de contrariedade? Embora e ainda que são concessivas, ou seja, dão essa ideia de concessão, de contrariedade, de fazer alguma coisa, mas é contrariado, de dizer alguma coisa, mas só que contrariado. Embora, ainda que, mesmo que, por aí vai. Aqui, dá um tempinho, a gente já resolve. Na farmácia só serão vendidos medicamentos com bulas didáticas.
Morfologicamente, as palavras sublinhadas, só, com e didáticas, classificam-se, respectivamente, em. Vamos lá. Nas farmácias, só. Esse só é a abreviatura de somente. Vamos primeiro dar uma olhadinha no chat, que eu estou todos prestigiando o chat aqui. É tanto tempo que o chat não funcionando, que eu acabo esquecendo da existência dele. O pessoal está bem dividido aqui no chat. Vamos lá. Esse só, nas farmácias, só. Esse só é a abreviatura de somente. Somente serão vendidos medicamentos, ou seja, está se referindo à forma como serão vendidos esses medicamentos. Serão vendidos somente, ou seja, segundo determinada condição. Esse somente é um advérbio. Então, de cara a gente já elimina a B e a E. É um advérbio. Só serão vendidos medicamentos, somente serão vendidos medicamentos com bula. Esse com é uma palavra que liga medicamentos à bula e estabelece uma relação entre elas. Ou seja, precisa da bula para o medicamento. Só serão vendidos medicamentos com, indica companhia, com, acompanhados da bula. Esse com é preposição. Com bulas didáticas. Didática é uma característica da bula. Se é uma característica da bula, é um adjetivo. Então, a alternativa correta nesse caso não foi. É a D. O só é um advérbio, é a abreviação de somente. Com é uma preposição, indica companhia, acompanhamento. Opa! Sumiu para. Caiu o zoom, o Bruno. Calma aí. Opa! Voltamos aqui. Alguém ainda está sem tela? Eu acho que a gente tinha caído aqui. Ah, voltou. Ótimo. Só um momento. A gente já responde esse aqui. Calma aí. Opa! Dá mais um tempo aqui. Aqui também é uma questão de acentuação.
Vamos lá? Poderão ser consultadas por médicos e outros profissionais de saúde por meio do bulário eletrônico. As palavras acentuadas pela mesma razão que justificam os acentos na expressão destacada são, vamos lá, bulário, paroxítona, porque foi a penúltima que foi acentuada, bulário é de tom crescente, menor vai para maior. Eletrônico, aí a antepenúltima foi acentuada, então é uma proparoxítona. Então vamos lá. Quais são? Então a gente tem que achar nessas alternativas onde tem de tom crescente acentuado e proparoxítona acentuada. Vamos lá. Comércio. Comércio. É paroxítona e tem de tom crescente no final. Então vamos ver a próxima. Insustentável. É paroxítona. Quase. Extraordinário. Paroxítona com de tom crescente. Só que a seguinte é café. Oxítona terminada em E, não é o caso. Notável. Paroxítona, mas não termina em ditongo crescente, então não seria. Herói, né, já é o contrário. Rói, já decresce, então não é o caso. E é oxítona, não é paroxítona. Última, proparoxítona, já não é o caso. Bênção, paroxítona terminada em ão, benção. E, finalmente, a E, experiência agrícola. Então, a alternativa correta aqui vai ser a... Calma aí. Bulário e experiência, paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eletrônico e agrícola, proparoxítonas. Então, a alternativa correta vai ser, neste caso, vai ser aí. Vamos lá, chat. A Bruna tinha acertado, a Bruna e o Luiz tinham acertado aqui, Luiz Eduardo. Eu tô vendo aqui o chat, às vezes eu desacostumei com o chat, eu acabo só lendo e não comentando, mas vocês acertaram. Vamos lá. Oh, Jesus. Não, filho. Não. Nossa, voltou a ficar ruim isso aqui. Vamos lá, então vamos responder essa aqui. O mesmo tempo verbal de aceitem também ocorre em: se eu estudar mais, seria aprovado nas primeiras colocações. O Instituto Zambini liberou o resultado da prova. É imperioso que não haja dúvidas no edital. A interposição de recursos será aceita se houver fundamento. Haverá mais provas esse ano? Se eu estudar, é o verbo no infinitivo, no caso. Instituto Zambini liberou. Liberou, ele, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo, liberou. É imperioso que não haja dúvidas no edital, que não haja dúvidas no edital. A interposição de recurso será, ela será, terceira pessoa do singular, verbo no futuro do presente. E aí, haverá mais provas esse ano? É um questionamento, verbo no futuro do presente. Então, a alternativa correta é a que vocês viram, ô Jesus. Presente do subjuntivo. Que eu aceite, que tu aceite, que ele aceite, que nós aceitamos, que vós aceiteis, que eles aceitem. Que eles aceitem. Aceitem é o terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.
como o verbo é aceitar, verbo de primeira conjugação. Quando eu passo para o presente do subjuntivo, ele vai mudar de vogal, de A para E. Então, por isso que fica aceitem. Quando você vê o verbo de conjugação com a vogal trocada, você já fica esperto. Opa, aceitar é verbo de primeira conjugação. Se está com E aqui, quer dizer que está no subjuntivo. Aceitem. Então, no caso, aceitem, está no plural. Plural, presente do subjuntivo, terceira pessoa. Eles aceitem. Se fosse aceitam, aí seria presente do indicativo. Qual outro caso que está no presente do subjuntivo lá nas alternativas anteriores? É o haja. Opa, filho. É o haja. Não, filho. Que não haja dúvidas no edital. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que não haja nesse caso. Então, o verbo haver aqui, ele está no modo subjuntivo. Foi trocada a vogal também. Haver. Haver, verbo de segunda conjugação, termina em E, no subjuntivo muda para A. Então, o que vai combinar com aceitem vai ser o haja do verbo haver. Aceitem de aceitar, verbo de primeira conjugação no subjuntivo muda de vogal. Haver, verbo de segunda conjugação no subjuntivo muda de vogal. As outras alternativas, como a gente tinha visto. Estudar, futuro do subjuntivo. Quando ele estudar. Liberou, pretérito perfeito, uma coisa que aconteceu. Será, futuro do presente, haveria, na verdade é haverá aqui, está escrito haverá. Isso deve ter sido erro de digitação. Haverá não é futuro do presente, não é futuro do pretérito, é futuro do presente. Então o erro está na resposta mesmo. Haverá mais provas? Futuro do presente. Se fosse futuro do pretérito, seria haveria. Então, está errado, na verdade, o resultado aqui. Então, vamos continuando, que a gente vai ficar com mais um tempinho aqui. Deixa, são 11h08. Acho que... Eu não sei quantos exercícios mais a gente tem, porque a gente também não pode ficar pegando muita aula. Deixa eu só verificar o seguinte, a gente acho que já está encerrando já. Vamos aí. Em que alternativa, acho que é só mais esse exercício. Em que alternativa há sentido próprio em todas as palavras? O que eu falo que é o sentido próprio? Não há sentido figurado. As palavras estão no sentido próprio delas do dicionário. Cássio ficou com o coração na mão após divulgar a notícia. Ele ficou mesmo com o coração na mão, assim? A revisão salarial dos servidores foi aprovada no Congresso Nacional. A Bruna e o Rian já acertaram aqui. O time da Argentina perdeu a cabeça no Paraguai. Já é no sentido literal, coitado deles. O motoboy passou voando entre os carros. Caso ele tenha se acidentado, até pode ser no sentido literal, né? Quando bate assim, que sai voando, na verdade ele não sai voando, ele sai planando, seria o correto, na verdade, o sentido correto. Mas não eu acredito que não seja o caso aqui. Esse é o Denis. O governo federal torrou todo o dinheiro da CPMF. Eu não duvido que poderia ser no sentido literal, mas aí também seria demais. Então, qual a alternativa aqui que está no sentido... As palavras estão no seu sentido próprio, não estão no seu sentido figurado. Denis, o motoboy. Então, se fosse o Denis, poderia até passar voando entre os carros, mas acho que não é o caso aqui. Então, a alternativa correta é a B, sentido, as palavras estão no seu sentido denotativo. As palavras não, as expressões estão no seu sentido denotativo, no seu sentido próprio do dicionário.
O sentido figurado foi o que eu apontei nas alternativas. Coração na mão, perdeu a cabeça, passou voando e torrou o dinheiro. Então, por hoje é só isso. Palavra-chave, revisão, e aí a gente reviu várias coisas. A gente reviu tanto colocação de pronome, quanto conjunção, quanto conjugação verbal e acentuação. Então, na próxima aula, a gente pode rever mais desses assuntos, porque são assuntos com uma certa recorrência, ou a gente pode pegar outros assuntos para fazer revisão. Aí fica também a critério da necessidade de vocês. Por hoje é só isso mesmo. Deixa eu só aqui tentar no chat. Muito obrigado, Thiago. Imagina. Brenda, você está por aí? Bom dia, tô sim. Bom dia. Você aguarda só um instantinho. Deu um problema aqui, mas já 2 minutinhos eu resolvo aqui. Tá bom, Pode se preparando aí enquanto isso. Aí eu já te aviso quando puder iniciar, tá bom? tranquilo.